Mulher pobre se disfarçou de empregada para conhecer a família do noivo milionário, mas caiu em lágrimas quando descobriu isso. Isabela observava a mansão dos Monteiro pela primeira vez, seus olhos vagando por cada detalhe da imponente construção. A fachada em mármore refletia o brilho do sol da tarde, imponente, quase intimidante. Estava prestes a dar o passo mais arriscado de sua vida e sentia um frio percorrer sua espinha. Aquela família rica e poderosa, com quem ela agora se misturava, representava uma ameaça ao seu futuro com Leonardo, e por isso tinha decidido se disfarçar. Ela respirou fundo, ajeitou o avental simples sobre o uniforme de empregada que usava e caminhou em direção à entrada. Dentro da casa, o ambiente era ainda mais luxuoso. Cada detalhe, desde os tapetes persas até os quadros emoldurados em ouro, parecia gritar riqueza. O cheiro de perfume caro e flores frescas pairava no ar, criando uma atmosfera de sofisticação, mas também de algo muito mais pesado: o peso do julgamento. Dona Cecília, a matriarca, estava sentada no salão principal. Uma mulher alta, esguia e de rosto sério, com traços de alguém que nunca precisou lutar por nada. Seus dedos deslizavam levemente por uma xícara de chá, enquanto falava baixinho com uma das empregadas mais velhas. A nova funcionária chegou, anunciou a mulher mais velha. Cecília ergueu os olhos, avaliando Isabela com um olhar afiado. Mande-a para o jardim. Ela pode começar ajudando nos preparativos do jantar de amanhã. Isabela se curvou ligeiramente, tentando controlar as batidas rápidas de seu coração. Estava diante da mulher que, em breve, descobriria sua identidade. Mas, por enquanto, era apenas a empregada. Sua esperança era que, sob esse disfarce, ela pudesse descobrir o que realmente se passava dentro daquela família e o que eles pensavam sobre o relacionamento com Leonardo. Seguindo as instruções, Isabela saiu pela porta dos fundos, indo em direção ao jardim exuberante. O verde se espalhava por todos os lados, cercado por fontes e estátuas de mármore. Mas ela não estava ali para admirar a paisagem. Estava ali para entender como funcionava o mundo em que Leonardo cresceu e, acima de tudo, como ela seria recebida naquele espaço. Ei, você é a nova? Uma voz masculina interrompeu seus pensamentos. Um jardineiro de meia-idade, com mãos calejadas, se aproximou. Sou Ricardo. Vou te ajudar a se orientar por aqui. Sim, obrigada, respondeu Isabela, forçando um sorriso, enquanto se concentrava na tarefa de arrancar algumas ervas daninhas. Ricardo se abaixou ao seu lado, começando a puxar as plantas com agilidade. Trabalhar aqui não é fácil. A dona Cecília é exigente, disse Ricardo, dando uma risada curta. Mas se você ficar no seu canto e fizer o que mandam, ninguém te incomoda. Isabela assentiu, sem saber exatamente o que dizer. Era difícil fingir que pertencia àquele papel, sendo que sua mente estava sempre focada em Leonardo e no que ele estaria fazendo naquele momento dentro da mansão. Ricardo, por outro lado, parecia alheio a qualquer desconforto. Já vi muita gente entrar e sair por aquela porta, continuou ele, agora observando Isabela de soslaio. Mas você parece diferente, não se preocupe, logo se acostuma com o ritmo da casa. Isabela sentiu um aperto no estômago. Diferente? Será que ele suspeitava? Precisava ser mais cuidadosa. Enquanto trabalhavam, vozes começaram a ecoar da parte interna da casa. Isabela levantou os olhos a tempo de ver duas mulheres cruzando o jardim, andando apressadas e discutindo sobre o evento da noite seguinte. Eu ainda não acredito que Leonardo vai trazer aquela garota aqui. Ele está fora de si, disse uma das mulheres, visivelmente agitada. Era Catarina, irmã de Leonardo, uma jovem loira alta e elegante que parecia carregar o mesmo ar de superioridade da mãe. Uma garota sem nome, sem história, sem nada. Você sabe como Leonardo é teimoso, respondeu a outra mulher, em um tom mais baixo, quase hesitante. Mas nossa mãe jamais vai deixar isso acontecer. Ela sempre consegue o que quer. Catarina fez uma pausa, os olhos vagando brevemente pelo jardim antes de continuarem. Não sei quem é essa mulher, mas ela não vai durar muito aqui.
Isabela sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Elas estavam falando dela. Mesmo sem conhecê-la, já a julgavam, já a condenavam, apenas por sua origem. O medo de ser descoberta logo se transformava em algo mais profundo, a insegurança sobre o que ela significava para aquela família. Se Leonardo sabia que sua mãe e irmã falavam assim sobre ela, por que nunca a avisou? Ricardo, notando o silêncio repentino de Isabela, deu um leve tapa no ombro dela. Não se preocupe com as fofocas da casa, menina. Aqui todo mundo fala de todo mundo e no final quem sai perdendo são sempre os outros. Isabela sorriu, tentando mascarar a tensão que sentia. Mas dentro de si, as dúvidas aumentavam. Ela precisava descobrir até onde aquela família iria para destruir o que ela tinha com Leonardo. Isabela continuou seu trabalho no jardim, mas a conversa que acabara de ouvir ecoava em sua mente. As palavras de Catarina, frias e calculadas, revelaram algo que ela não estava preparada para enfrentar: o desprezo absoluto daquela família. O que mais a incomodava não era o julgamento de desconhecidos, mas o fato de Leonardo ter mantido silêncio sobre tudo isso. Será que ele havia da mesma forma? Ela precisava confrontá-lo, mas ainda era cedo. Tinha que manter o disfarce e descobrir mais. Naquela noite, enquanto a mansão adormecia, Isabela foi chamada para ajudar na cozinha. O grande jantar seria no dia seguinte, e Dona Cecília estava inspecionando cada detalhe, exigindo perfeição. O ambiente na cozinha era caótico, com empregados correndo de um lado para o outro, todos pressionados para atender às expectativas da matriarca. "Você, nova garota, traga mais vinho da adega", ordenou Marlene, a cozinheira-chefe, uma mulher de meia idade com um temperamento forte. "E não demore. Dona Cecília quer uma taça antes de dormir." Isabela assentiu rapidamente e se dirigiu à adega. As luzes do corredor eram baixas, criando um clima sombrio enquanto descia as escadas de mármore que levavam ao porão. O frio da adega a fez arrepiar-se, e por um momento ela se sentiu como se estivesse realmente mergulhada no mundo obscuro dos Monteiro, onde segredos e mentiras eram tão profundos quanto as raízes daquela família. Enquanto procurava a garrafa de vinho, ouviu passos se aproximando. Sentiu o coração acelerar, mas se obrigou a manter a calma. Era apenas um empregado, provavelmente, indo buscar algo também. No entanto, quando a figura surgiu à sua frente, não era um empregado, mas sim Leonardo. "Isabela", ele sussurrou, aproximando-se rapidamente e fechando a porta da adega atrás de si. "O que você está fazendo aqui?" Ela congelou por um segundo, seu coração batendo forte no peito. Ele não deveria estar ali, muito menos encontrá-la no meio de sua mentira. "Eu estava pegando o vinho para sua mãe", respondeu ela, evitando seus olhos. O ambiente claustrofóbico da adega fazia a tensão entre eles aumentar. Leonardo olhou ao redor, certificando-se de que ninguém mais os ouviria. "Precisamos falar, Isabela. Isso está indo longe demais. Eles vão descobrir e então será um desastre." Ela sentiu as lágrimas começarem a se formar nos olhos, mas as conteve. "Descobrir o quê, Leonardo? Que sua família me despreza? Que eles jamais aceitariam uma mulher como eu ao seu lado?" Sua voz estava baixa, quase um sussurro, mas carregada de dor. "Você sabia disso?" Leonardo parecia genuinamente surpreso. "Claro que sabia. Eu ouvi sua irmã e sua mãe falando de mim como se eu fosse um lixo." Ela o encarou, finalmente permitindo que as lágrimas escorressem. "E você, Leonardo? O que pensa sobre tudo isso? Você também acha que não sou boa o suficiente para você?" Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo de maneira nervosa. "Não é isso, Isabela. Eu estava tentando proteger você de tudo isso. Eu achava que, se encontrássemos o momento certo, minha família acabaria aceitando." Aquelas palavras só fizeram a dor de Isabela aumentar. "Proteger-me? Como? Fingindo que tudo estava bem enquanto eles planejam destruir nosso relacionamento pelas minhas costas?" O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pelo som de uma gota caindo em algum lugar no fundo da adega. Isabela esperou que Leonardo dissesse algo que aliviasse o aperto em seu peito, mas nada veio. Ele parecia perdido,
sem saber como consertar o que já estava se desmoronando. Eu preciso sair daqui, disse Isabela, afastando-se dele. Preciso de um tempo para pensar. Antes que Leonardo pudesse impedi-la, ela agarrou a garrafa de vinho e subiu as escadas, deixando-o sozinho na penumbra da adega. Seu coração estava partido, mas ao mesmo tempo sabia que precisava ser forte. O disfarce continuaria, mas agora Isabela estava decidida a descobrir toda a verdade sobre aquela família, custasse o que custasse. Na cozinha, Marlene a esperava com um olhar impaciente. Demorou demais. O que aconteceu lá embaixo? Desculpe, respondeu Isabela, entregando o vinho. A adega estava mais bagunçada do que eu pensava. Marlene resmungou algo ininteligível, mas logo voltou sua atenção para os preparativos. Isabela, por sua vez, não conseguia tirar Leonardo da cabeça. O jantar do dia seguinte seria o momento decisivo, mas uma parte dela não sabia se estava pronta para enfrentar tudo o que viria a seguir. Na sala de jantar, Dona Cecília observava os últimos ajustes, seus olhos críticos pairando sobre cada detalhe. Quando Isabela passou pela porta com o vinho, ela a olhou brevemente, sem qualquer interesse, como se Isabela fosse invisível. Coloque na mesa, garota, e depois vá embora, disse Cecília com desdém. Amanhã será um dia importante, e não quero erros. Isabela obedeceu, mas sabia que por trás daquela ordem simples havia muito mais em jogo do que qualquer um ali poderia imaginar. A mansão estava em um frenesi naquela manhã. Empregados corriam de um lado para o outro, finalizando os preparativos para o grande jantar da noite. O brilho dos talheres de prata reluzia sob as luzes dos imensos lustres de cristal, e as mesas estavam cobertas com toalhas finas, arranjos florais e taças de cristal perfeitamente alinhadas. Isabela observava a movimentação de longe, sentindo-se uma intrusa em um mundo ao qual nunca pertenceria. Não importava o quanto fingisse. Enquanto ajudava a arrumar os guardanapos, sua mente vagava. O encontro com Leonardo na adega ainda estava fresco em sua memória, e ela sabia que algo entre eles havia mudado. O silêncio dele, a hesitação, o medo de confrontar a família. Tudo isso a fazia questionar o amor que pensava existir entre eles. Ei, nova, precisamos de mais talheres aqui, chamou Clara, outra funcionária da casa. Ela era jovem, de sorriso fácil e parecia indiferente ao clima tenso que pairava sobre o jantar. Isabela assentiu e foi pegar o que precisava, tentando se manter focada na tarefa. Quando voltou à sala de jantar, encontrou Dona Cecília conversando com o chefe da cozinha. Seus olhos estavam estreitos, inspecionando cada detalhe, como uma águia observando suas presas. Nada pode dar errado esta noite, disse ela, sua voz cortante. Este jantar não é apenas sobre família, é sobre negócios. Precisamos impressionar. Isabela soube naquele momento que aquela não seria uma noite comum. Havia mais em jogo do que simples cortesias. Algo importante estava para acontecer e ela precisava estar atenta. Enquanto passava os talheres, Dona Cecília olhou brevemente para Isabela, sua expressão indiferente, como sempre. Você, garota, disse ela, com uma pitada de desdém. Cuidado com o cristal. Não podemos nos dar ao luxo de ter alguém quebrando coisas caras por aqui. Sim, senhora, respondeu Isabela, mantendo a cabeça baixa. Internamente, o desejo de gritar e confrontar aquela mulher era quase incontrolável. Cada palavra que Cecília dizia parecia um lembrete cruel da diferença de mundos entre elas. Naquela tarde, enquanto os últimos detalhes eram ajustados, Isabela se afastou para o jardim buscando um momento de paz. A mansão, com toda a sua grandiosidade, era sufocante. A grama macia sob seus pés parecia o único lugar onde ela podia respirar livremente. Mas seus pensamentos não a deixavam em paz. O que estou fazendo aqui? Murmurou para si mesma, olhando para o céu cinzento que prenunciava uma noite tensa. Não conseguia evitar se perguntar se Leonardo realmente a amava ou se apenas estava iludido pela ideia de um romance proibido. E se fosse amor verdadeiro, por que ele não a defendia? Antes que pudesse afundar ainda mais em seus pensamentos, Clara apareceu, um pouco sem fôlego. Precisamos de você lá dentro.
As coisas estão ficando agitadas. Isabela seguiu a colega de volta para a mansão, onde os preparativos finais estavam sendo feitos. Quando a noite caiu, os convidados começaram a chegar. Os carros de luxo desfilavam pelo portão principal, e a elite da sociedade ia se acomodando nos salões principais, cumprimentando uns aos outros com sorrisos falsos e apertos de mão vazios. Leonardo apareceu pouco depois, vestindo um terno impecável, mas com uma expressão distante. Seus olhos encontraram os de Isabela por um breve momento, mas ele desviou rapidamente, como se aquele olhar fosse um lembrete doloroso da mentira que ambos sustentavam. Isabela sentiu um nó na garganta. A cada instante, a distância entre eles parecia aumentar. O jantar foi servido, e conforme as conversas se desenrolavam, Isabela ouvia fragmentos de diálogos sobre negócios, alianças e investimentos. No entanto, uma conversa em particular chamou sua atenção. Leonardo, ouvi dizer que você tem planos de expandir os negócios da família, disse um dos convidados, um homem de meia idade com um terno bem cortado. Vai precisar de apoio para isso. Escolher a parceira certa é fundamental. Dona Cecília, sentada à cabeceira da mesa, sorriu de maneira quase predatória. Sim, é verdade. Estamos de olho em algumas possibilidades. Leonardo sabe o que é melhor para a família. Isabela sentiu o sangue gelar. Estariam eles arranjando um casamento para ele? O pânico começou a crescer em seu peito. Leonardo permanecia em silêncio, apenas acenando com a cabeça, evitando se comprometer com palavras. Mas era evidente que ele estava sob a pressão da família. Durante o jantar, Catarina, sempre atenta, se aproximou de Isabela na cozinha, onde ela estava organizando pratos sujos. Você parece estar gostando muito de observar tudo, não é? Disse Catarina com um sorriso enigmático. Isabela tentou manter a calma, respondendo casualmente. Só estou fazendo meu trabalho. Eu sei quem você é, sussurrou Catarina, aproximando-se perigosamente. Não sou tola como minha mãe pensa, e francamente, acho que sua presença aqui vai ser desmascarada mais cedo ou mais tarde. Isabela sentiu o coração disparar. Ela tentou manter a compostura, mas sabia que Catarina tinha descoberto sua verdadeira identidade. Eu não sei do que está falando, respondeu, tentando soar indiferente. Catarina deu uma risadinha. Veremos. Naquele momento, a tensão que já pairava sobre Isabela se tornou insuportável. O disfarce estava prestes a ruir e ela sabia que, em breve, teria que enfrentar a verdade. E talvez as consequências devastadoras que viriam com ela. Com o jantar quase no fim, os convidados se despediam um a um, enquanto os Monteiro permaneciam na sala, discutindo entre si. Leonardo estava cada vez mais isolado, preso entre a expectativa da família e o amor que sentia por Isabela. Ele sabia que o momento da verdade se aproximava e tudo estava prestes a desmoronar. O dia seguinte amanheceu com um clima denso na mansão dos Monteiro. O jantar da noite anterior havia sido um sucesso para os negócios da família, mas para Isabela, o fardo de manter sua farsa estava se tornando insuportável. Cada movimento dela era meticulosamente observado pelos outros empregados, e agora, com Catarina ciente de sua verdadeira identidade, o risco de ser desmascarada era iminente. Logo pela manhã, Isabela foi chamada à sala de estar por Marlene, a cozinheira-chefe. Dona Cecília quer que você a ajude a organizar algumas coisas na biblioteca, disse Marlene, sem sequer erguer os olhos da massa que sovava. Isabela assentiu, engolindo em seco, e seguiu para a sala. Ao entrar na biblioteca, encontrou Dona Cecília sentada à mesa folheando alguns documentos. A matriarca levantou os olhos apenas o suficiente para reconhecer a nova presença no ambiente, e com um gesto impaciente, indicou um monte de livros que precisavam ser organizados nas prateleiras. O silêncio na biblioteca era opressor, e Isabela sabia que aquela quietude escondia julgamentos. Enquanto organizava os livros, suas mãos tremiam levemente. Estava presa em uma mentira que poderia destruir tudo. Cada segundo que passava parecia um passo mais perto do precipício. Seu coração pulsava forte, e o som da própria respiração ecoava em seus ouvidos.
Você não parece muito confortável aqui. A voz de Dona Cecília cortou o silêncio, surpreendendo Isabela. Ela virou-se lentamente para a matriarca, que agora a encarava com olhos frios. Estou apenas concentrada no trabalho, senhora, disse Isabela, lutando para manter a compostura. Dona Cecília se levantou e caminhou lentamente em direção a ela. Cada passo parecia ecoar na imensidão da sala. Concentração é uma coisa boa. Mas você deve saber que, aqui nesta casa, tudo o que fazemos tem consequências. Se alguém mentir ou esconder algo cedo ou tarde, a verdade sempre vem à tona. Isabela sentiu o corpo enrijecer. Aquela frase não era uma simples observação. Era uma ameaça velada. Antes que pudesse pensar em uma resposta, a porta da biblioteca se abriu abruptamente e Catarina entrou segurando uma pilha de papéis. Seu olhar cruzou com o de Isabela e, por um momento, ambas ficaram em silêncio, uma tensão quase palpável no ar. Mãe, precisamos conversar sobre as finanças da empresa, disse Catarina, ignorando completamente a presença de Isabela, como se fosse apenas mais um objeto na sala. Dona Cecília assentiu, dando as costas para Isabela e voltando à mesa com a filha. Isabela aproveitou o momento para sair da sala o mais rápido que pôde, sentindo o peso daquele encontro por horas a fio. A cada instante, parecia que Catarina estava mais perto de revelar sua identidade a todos. Naquela noite, Isabela esperava ansiosamente por um momento de privacidade com Leonardo. Ela precisava falar com ele, contar sobre a ameaça de Catarina e, mais do que tudo, descobrir se ele estava realmente disposto a lutar por ela. Mas Leonardo estava cada vez mais distante, preso entre as exigências da família e o dilema de seu coração. Quando finalmente conseguiu encontrar Leonardo sozinho, na sala de estar, ele estava sentado com a cabeça entre as mãos, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Isabela se aproximou cautelosamente, sentando-se ao seu lado. "Precisamos conversar", disse ela, sua voz quebrando o silêncio. "Catarina sabe, Leonardo. Ela sabe quem eu sou, e não vai demorar muito para que sua mãe também descubra." Leonardo ergueu os olhos à expressão abatida. "Eu sei", respondeu ele em um tom de desespero. "Eu sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, mas eu não sei o que fazer." Isabela sentiu um nó se formar em sua garganta. "Você precisa decidir, Leonardo. Eu não posso continuar vivendo essa mentira. Eu não posso ser sua empregada aqui, ouvindo sua família me desprezar e esperando que, de alguma forma, isso se resolva sozinho." Leonardo permaneceu em silêncio, incapaz de olhar diretamente para ela. Era como se estivesse paralisado pelo medo, incapaz de tomar a única decisão que realmente importava. Isabela, por sua vez, percebeu que ele não estava pronto para lutar contra a família por ela. Isso doía mais do que qualquer julgamento que havia suportado até agora. "Se você não pode enfrentar sua família, então não há mais nada para nós", disse Isabela, sua voz agora firme, mas carregada de tristeza. Ela se levantou e, antes que Leonardo pudesse dizer qualquer coisa, deixou a sala. O vento frio da noite batia contra o rosto de Isabela enquanto ela caminhava pelo jardim. As flores, que antes pareciam belas e exuberantes, agora não passavam de meros enfeites em um mundo que ela nunca poderia chamar de seu. Estava decidida a ir embora. Mas antes que pudesse chegar ao portão, uma figura surgiu à sua frente. Era Catarina. Ela estava de braços cruzados, um leve sorriso cínico nos lábios. "Então vai desistir tão facilmente?" perguntou ela, sua voz carregada de ironia. "Você não entende", respondeu Isabela, sem energia para discutir. Catarina deu alguns passos à frente, parando bem perto de Isabela. "Eu entendo mais do que você imagina. E se acha que isso é o fim, está enganada. As coisas por aqui estão apenas começando." Isabela ficou confusa. O que ela queria dizer com aquilo? Por um momento pensou em perguntar, mas não tinha mais forças. Passou por Catarina e saiu, sem saber o que o futuro lhe reservava, mas certa de que o jogo estava prestes a mudar, e de forma definitiva. Com a noite se aprofundando, Isabela sabia que aquele disfarce, que antes parecia sua proteção, agora era uma prisão.
Isabela deixou a mansão dos Monteiro naquela noite com uma mistura de alívio e dor no coração. O vento gelado fazia sua pele arrepiar enquanto caminhava sem rumo pela rua deserta. As palavras de Catarina ecoavam em sua mente, cada frase carregada de veneno e mistério. As coisas estão apenas começando. O que ela queria dizer com aquilo? A jovem sentia que havia algo mais acontecendo, algo que ela não conseguia entender totalmente. No entanto, seu foco principal agora era Leonardo. O silêncio dele havia sido ensurdecedor, e a indecisão era como uma faca cravada no peito de Isabela. Se ele não pode lutar por nós, então não há mais razão para continuar com isso, murmurou para si mesma, o coração apertado. Mas a verdade era que ela o amava profundamente, e essa realização a feria ainda mais. No dia seguinte, Isabela decidiu que não poderia mais evitar o confronto. Precisava tomar uma decisão clara, mas antes tinha que enfrentar Leonardo mais uma vez e obter a resposta que tanto temia. Ela voltou à mansão, não mais como a empregada disfarçada, mas como ela mesma, determinada a descobrir onde realmente estava o coração dele. Assim que chegou, um dos empregados a reconheceu e a conduziu até o salão principal. A tensão no ar era palpável. Dona Cecília estava de pé, próxima à lareira com uma xícara de chá nas mãos, observando as chamas dançarem. Ao perceber a chegada de Isabela, ela se virou lentamente, seu olhar afiado como uma lâmina. "Você tem muita coragem de voltar aqui", disse Cecília, sem esconder o desprezo em sua voz. "Depois de tudo, ainda acha que pode ficar com meu filho?" Isabela manteve a postura firme, mas o coração batia acelerado. "Eu vim falar com Leonardo, não com a senhora." Antes que Cecília pudesse responder, Leonardo entrou no salão. Ele parecia esgotado, como se tivesse passado a noite sem dormir. Seus olhos encontraram os de Isabela, e por um instante, o mundo pareceu parar. Havia tanto a ser dito, tantas palavras não pronunciadas entre eles. Mas o silêncio era sufocante. Dona Cecília, percebendo que a situação estava fora de seu controle, deixou a sala, mas não sem antes lançar um último olhar carregado de julgamento a Isabela. O salão ficou vazio, exceto por eles dois. O crepitar suave da lareira era o único som que interrompia a tensão entre eles. "Por que você voltou?" Leonardo perguntou finalmente, sua voz baixa, quase quebrada. Isabela respirou fundo. "Eu voltei porque não posso continuar vivendo na incerteza. Eu preciso saber, Leonardo. Você está disposto a lutar por nós? Porque, se não estiver, eu não posso mais seguir com isso." Ele ficou em silêncio por alguns instantes, seu olhar fixo no chão. O peso da decisão parecia esmagá-lo. "Eu quero, Isabela. Quero mais do que tudo. Mas você viu como minha família é. Eles nunca vão aceitar isso." "Você já disse isso antes." Isabela interrompeu, sua voz cheia de frustração. "Mas isso não é sobre sua família, Leonardo. É sobre você. O que você quer? Porque até agora parece que você está mais preocupado com o que eles pensam do que com o que nós temos." Leonardo finalmente levantou o olhar, e a dor em seus olhos era evidente. "Eu não sei se sou forte o suficiente para enfrentar tudo isso. Minha vida inteira foi moldada por eles. E agora eu não sei como mudar isso." Isabela sentiu o coração se partir mais uma vez. As palavras dele eram como um golpe. Ela sabia que ele a amava, mas o medo de desagradar sua família era maior do que o desejo de construir uma vida com ela. "Então, essa é a resposta", disse ela, seus olhos começando a marejar. "Você não está pronto para lutar por mim." Antes que Leonardo pudesse responder, Catarina apareceu na porta, cruzando os braços com um sorriso enigmático. "Ah, que cena dramática", disse ela, interrompendo o momento entre os dois. "Mas tenho uma proposta que talvez mude tudo isso." Isabela olhou para Catarina com desconfiança. "O que você está fazendo aqui?" Catarina deu alguns passos à frente, seu olhar fixo em Leonardo. "Eu estive pensando, querido irmão, se você realmente ama essa garota, talvez haja uma forma de resolver isso sem destruir a família inteira."
Leonardo e Isabela trocaram olhares confusos. Do que você está falando, Catarina? Perguntou Leonardo, sua voz carregada de incerteza. Catarina sorriu, mas seus olhos permaneciam frios. Nosso pai tem muitos segredos, Leonardo. E se algum deles viesse à tona, a última coisa que ele ou nossa mãe se preocupariam seria com quem você escolhe se casar. Talvez seja a hora de usar algumas dessas informações a nosso favor. Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na forma como Catarina falava, algo sombrio, como se ela estivesse prestes a jogar um jogo perigoso. Segredos? Leonardo franziu a testa, parecendo intrigado. Que segredos? Catarina deu uma risada suave. Segredos de negócios, transações, coisas que nossa querida mãe e pai não gostariam que o mundo soubesse. Se eles soubessem que isso poderia ser exposto, talvez não estivessem tão preocupados com seu relacionamento. Mas, claro, isso teria um preço. Isabela percebeu que Catarina estava tentando usar o medo de Leonardo e as fraquezas da família como uma vantagem. Era um jogo de poder e ela estava disposta a manipulá-lo. E qual seria o preço? Isabela perguntou, sua voz firme. Catarina sorriu de maneira predatória. Isso, minha querida, é algo que vocês dois terão que decidir. Mas uma coisa é certa, neste mundo nada é de graça. Leonardo estava confuso e abalado. Você está sugerindo chantagear nossos próprios pais? Catarina deu de ombros. Eu chamo isso de ajustar as peças do tabuleiro ao nosso favor. Pense nisso, irmão. Se quer ficar com Isabela, essa pode ser sua única chance. Isabela sabia que aquele caminho era perigoso, mas agora que a verdade estava à beira de ser exposta, as escolhas se tornavam mais complexas. O disfarce havia sido desfeito, mas a batalha pela verdade estava apenas começando. A proposta de Catarina pairava no ar como uma névoa densa, difícil de dissipar. Leonardo permaneceu em silêncio, absorvendo as palavras da irmã, enquanto Isabela sentia a pressão aumentar ao seu redor. Tudo o que ela queria era a verdade, simples, direta. Mas ali, na mansão dos Monteiro, a verdade parecia uma moeda de troca, manipulada e usada para jogos de poder. Isabela olhou para Leonardo, esperando por uma reação, mas ele parecia perdido, dividindo o olhar entre ela e Catarina. Você realmente acha que essa é a solução? Ele finalmente perguntou à irmã, sua voz carregada de desconfiança. Catarina riu baixinho. Leonardo, nossa família vive de aparências. Se isso cair, eles terão algo muito mais importante com o que se preocupar do que com quem você se casa. Nosso pai tem feito transações ilegais, e se isso vier à tona, todo o império dos Monteiro desmorona. E sabe o que acontece quando uma família poderosa está prestes a ruir? Eles fazem de tudo para manter o que ainda resta, até aceitar a pobre Isabela. Isabela sentiu um arrepio profundo. Aquilo era muito mais do que esperava. A proposta de Catarina não era apenas um jogo emocional, era uma ameaça real à estabilidade da família. Ela podia sentir a gravidade da situação. E, de repente, a ideia de enfrentar o preconceito de Cecília parecia minúscula em comparação à destruição total da família Monteiro. Leonardo, visivelmente abalado, balançou a cabeça. Isso é loucura, Catarina. Você está falando de destruir a nossa família. Eu estou falando de proteger o que realmente importa, respondeu Catarina séria. E, sinceramente, Leonardo, você já se perguntou por que mamãe e papai estão tão obcecados com sua vida? É porque eles estão escondendo segredos que não podem ser descobertos. Você realmente quer passar a vida toda sendo um peão no jogo deles? O silêncio tomou conta da sala. O crepitar da lareira parecia aumentar a tensão. Isabela, embora chocada, sabia que Catarina estava certa sobre uma coisa. A família Monteiro sempre manipulou as pessoas ao redor. Ela havia sentido isso desde o primeiro momento em que pisou naquela casa. Mas a que preço ela estaria disposta a lutar por seu amor? Leonardo se levantou abruptamente, o rosto contorcido em um misto de raiva e frustração. Isso não pode ser a única maneira. Deve haver outro jeito de enfrentá-lo sem destruir tudo. Isabela permaneceu em silêncio por alguns instantes. Então se levantou também, aproximando-se de Leonardo. Eu não quero que você destrua sua família por mim.
Mas também não posso continuar vivendo dessa forma, fingindo ser alguém que não sou. Você precisa decidir, Leonardo, e precisa fazer isso agora. Ele olhou para ela e a dor em seus olhos era evidente. Eu não quero perder você, Isabela, mas se eu fizer isso, não sei se posso viver com o que vai acontecer depois. Catarina, de braços cruzados, observava a cena com um leve sorriso de satisfação. Para ela era tudo um jogo, e ela sabia que tinha a vantagem. Então, irmãozinho, o que vai ser? Você vai continuar sendo a marionete dos nossos pais ou vai tomar as rédeas da sua vida? Leonardo, agora encurralado, olhou para a irmã. Se isso for adiante, como você pretende lidar com as consequências? Não estamos falando de um simples desentendimento. Estamos falando de acabar com o nome da nossa família. Catarina deu de ombros. Eu não tenho nada a perder. E você, pelo visto, também não. Se for preciso, estou disposta a sacrificar tudo. E você? Isabela viu nos olhos de Leonardo o conflito interno. Ele estava preso entre o desejo de protegê-la e o peso das expectativas de sua família. Mas, acima de tudo, ela sabia que ele estava assustado, com a possibilidade de perder tudo o que conhecia, com a chance de se rebelar contra uma vida inteira de controle familiar. De repente, os passos firmes de alguém se aproximando ecoaram pelo corredor. Dona Cecília entrou na sala, sua expressão imperturbável, mas seus olhos pareciam registrar cada movimento com precisão cirúrgica. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Cecília, sua voz calma, porém carregada de autoridade. Há um clima estranho no ar. Catarina, sempre astuta, sorriu de maneira enigmática e respondeu: "Nada que você precise se preocupar, mamãe. Apenas discutindo o futuro da família." Cecília franziu o senho desconfiada. "Discutindo o futuro da família? O que você quis dizer com isso?" Antes que Catarina pudesse continuar, Leonardo tomou a dianteira, como se de repente uma coragem inesperada tomasse conta dele. "Mãe Isabela e eu estamos juntos. Eu a amo e não vou desistir dela, independentemente do que você ou papai pensem." O silêncio foi cortante e o choque de Cecília foi palpável. Seu olhar de julgamento pousou em Isabela, e por um momento a sala pareceu ficar gelada. Ela deu um passo à frente, sua presença impondo ainda mais tensão. "Você ama essa garota?" perguntou Cecília, sua voz baixa, mas cheia de incredulidade. "Você acha que pode arriscar seu futuro, seu nome, tudo o que nossa família construiu, por alguém como ela?" Leonardo respirou fundo, preparando-se para a resposta. "Sim, e não vou mais permitir que vocês decidam o que é melhor para mim." Cecília encarou o filho como se o visse pela primeira vez. "Você está cometendo um erro terrível, Leonardo. Um erro que não poderá desfazer." Isabela se aproximou e, mesmo com o coração acelerado, falou com firmeza. "Eu sei que não pertenço a esse mundo, mas não é justo me julgar por isso. Eu amo seu filho e estou disposta a enfrentar qualquer coisa para estarmos juntos." A tensão na sala estava em seu ponto máximo quando, de repente, Augusto, o pai de Leonardo, entrou na sala. Sua expressão era impassível, mas seus olhos eram uma tempestade de emoções contidas. Ele ouvira tudo. "Então é isso", disse Augusto com um tom grave. "Agora eu entendo por que tudo isso estava acontecendo." Catarina sorriu levemente, observando o pai como se estivesse esperando por esse momento. "Ah, papai, você sabe muito bem que as coisas aqui nunca foram o que parecem." Leonardo, Isabela e Cecília encaravam Augusto, cada um esperando sua próxima reação. O destino da família Monteiro estava prestes a mudar, e ninguém sabia ao certo o que viria a seguir. A presença de Augusto na sala parecia congelar o ar. Isabela sentiu o peso de sua autoridade esmagando cada centímetro do ambiente. O homem, sempre distante e silencioso, agora se tornava uma figura imponente, alguém que mantinha a família Monteiro unida, com base em regras e segredos que poucos ousavam questionar. Seus olhos escuros analisavam cada um, como se estivesse avaliando o impacto de tudo o que acabara de ouvir. Catarina foi a primeira a quebrar o silêncio, sua voz suave, mas carregada de sarcasmo. "Papai, parece que sua preciosa família está à beira de um colapso. O que você vai fazer agora?
Augusto a ignorou momentaneamente, caminhando até Leonardo. Seu filho o encarava com firmeza, como se estivesse pronto para uma batalha que ele sabia que seria difícil. Isabela, ao lado de Leonardo, sentiu sua respiração ficar mais rápida, mas permaneceu firme. Ela havia chegado longe demais para recuar agora. Leonardo, Augusto começou, sua voz grave e controlada. Você realmente acha que pode destruir tudo o que construímos? Esta família tem um legado, uma reputação, e agora você coloca tudo isso em risco por uma garota? Leonardo endireitou os ombros, sua expressão decidida. Eu não estou destruindo nada, pai. Eu só quero a chance de ser feliz sem que a família dite cada aspecto da minha vida. Eu amo Isabela, e isso não vai mudar. Augusto soltou um suspiro pesado, como se estivesse enfrentando um problema muito maior do que imaginava. Ele se virou para Cecília, que ainda estava perplexa com a situação, antes de olhar de volta para Catarina. Havia uma tensão crescente entre eles, algo que Isabela percebeu claramente. Catarina, que sempre parecia estar à frente de todos, agora observava tudo com uma expressão de satisfação contida, como se estivesse esperando para que o caos finalmente explodisse. Catarina, Augusto disse, sua voz fria e calculada. Eu sei o que você está tentando fazer. Pensei que você fosse mais inteligente do que isso. Catarina ergueu uma sobrancelha, sorrindo levemente. Inteligente? Claro, papai. Eu sou inteligente o suficiente para saber que essa fachada de perfeição que você e mamãe mantêm há anos está desmoronando. E não é por causa de Leonardo ou Isabela, é por causa de você. Leonardo, Cecília e Isabela trocaram olhares confusos. Augusto permaneceu imóvel, mas algo em sua expressão mudou, como se um segredo que ele mantinha por tanto tempo estivesse prestes a ser exposto. Isabela observou cada detalhe, cada pequena mudança no rosto dele, e sentiu que algo muito maior estava prestes a ser revelado. Catarina deu alguns passos à frente, se colocando no centro da sala. Ela sabia que tinha o controle da situação e aproveitou cada segundo para exercer seu poder. Você acha que pode esconder suas transações por mais tempo, papai? Eu sei de tudo. Eu sei sobre os negócios sujos, sobre os acordos que você fez para manter essa família de pé. E se você ousar impedir Leonardo de viver a vida que ele quer, eu vou expor cada um dos seus segredos. Isabela sentiu o sangue gelar. Não imaginava que as coisas chegariam tão longe. Ela olhou para Leonardo, que estava tão chocado quanto ela. Cecília, por outro lado, parecia estar à beira de um colapso. Catarina, o que você está dizendo? A voz de Cecília estava trêmula, sua máscara de controle finalmente rachando. Estou dizendo que nosso querido pai não é o homem honrado que ele finge ser, respondeu Catarina com desdém. Há anos ele vem fazendo acordos ilegais, desviando dinheiro, manipulando contratos. Tudo para manter essa imagem de uma família rica e poderosa. Mas tudo isso está à beira de ruir, e eu posso garantir que se você tentar controlar Leonardo, tudo virá à tona. Augusto deu um passo à frente, sua expressão endurecendo. Você não sabe do que está falando, Catarina. Eu sei exatamente do que estou falando, respondeu Catarina, cruzando os braços. Eu tenho os documentos, sei de tudo, e se você acha que pode me calar, está enganado. Isabela observava o confronto entre pai e filha com o coração acelerado. A tensão na sala era tão intensa que parecia prestes a explodir. O homem, que sempre foi visto como uma figura de autoridade, agora estava vulnerável, exposto aos próprios segredos. Leonardo finalmente encontrou sua voz. É por isso que você e a mamãe sempre foram tão controladores? Para esconder o que está acontecendo nos bastidores? Augusto olhou para o filho, seus olhos revelando uma mistura de frustração e derrota. Eu fiz o que era necessário para manter esta família. Tudo o que fiz foi para garantir que vocês tivessem a vida que merecem. Catarina riu baixinho. Merecem? Você acha que estamos vivendo de maneira justa? Você usou essa família como uma fachada para os seus negócios corruptos e agora está colhendo o que plantou. Cecília, até então calada, finalmente explodiu. Chega, Catarina. Você não tem o direito de falar assim com o seu pai. Catarina virou-se para a mãe, seu olhar afiado. Ah, mamãe,
Você sabia o tempo todo, não é? E fingiu que estava tudo bem. Fingiu que éramos essa família perfeita, enquanto tudo desmoronava ao nosso redor. Cecília hesitou e, naquele momento, Isabela soube que Catarina estava certa. Cecília sempre soubera dos segredos, mas escolheu mantê-los enterrados para proteger a imagem da família. Isabela sentiu um nó na garganta. Ela havia entrado naquele mundo como uma estranha, mas agora via que os Monteiro estavam caindo em um abismo de segredos e mentiras que iam muito além de sua própria história com Leonardo. Leonardo, confuso e devastado, olhou para Augusto. Pai, é verdade? Tudo isso é verdade? Augusto fechou os olhos por um momento, como se estivesse pesando suas palavras. Quando os abriu novamente, sua expressão estava cheia de resignação. Sim, é verdade. O chão parecia se abrir sob os pés de Leonardo. Isabela se aproximou, tocando levemente seu braço, tentando oferecer algum conforto em meio ao turbilhão. Mas ela sabia que, a partir daquele momento, nada seria como antes. Catarina, satisfeita, recuou alguns passos, deixando que o peso da revelação caísse sobre todos. Então, Leonardo, o que vai ser? Você vai continuar preso a essa farsa ou vai finalmente viver sua vida? Leonardo olhou para Isabela e, naquele momento, soube o que precisava fazer. O silêncio que se seguiu à confissão de Augusto parecia pesar toneladas. Cada pessoa na sala sentia a gravidade daquele momento, o ponto de ruptura de uma família que até então vivia na ilusão de poder e controle. Leonardo, de pé, sentia o chão fugir debaixo dos pés. Seu pai, o pilar da família Monteiro, acabara de admitir a verdade. Tudo o que haviam construído, toda a riqueza e status, estava alicerçado em mentiras e corrupção. Isabela observava ao lado, o coração apertado. Sabia que Leonardo estava em uma encruzilhada, e qualquer decisão que ele tomasse a partir daquele momento mudaria suas vidas para sempre. Sentia-se impotente, uma espectadora de um drama familiar que se desenrolava à sua frente, mas que também determinaria seu próprio futuro com o homem que amava. Cecília, ainda em choque, tentou manter alguma dignidade, mesmo que sua voz vacilasse. Augusto, como pôde fazer isso conosco? Como pôde nos colocar nessa posição? Augusto, com o rosto envelhecido de repente, respirou fundo, como se carregasse o peso do mundo. Eu fiz o que tinha que ser feito, Cecília. Não havia outra escolha. A pressão dos negócios e os investidores. Se eu não tivesse tomado aquelas decisões, tudo teria desmoronado há muito tempo. Catarina, sempre sarcástica, soltou um riso seco. Ah, claro, o grande herói que sacrificou tudo pela família. E o que você conseguiu com isso, papai? Uma família fragmentada e um legado que está prestes a ruir. Leonardo, até então calado, olhou para o pai tentando processar todas as revelações. Você sempre me ensinou a honrar o nome da nossa família, a preservar nosso legado. E agora descubro que tudo isso é uma farsa. Sua voz estava carregada de dor. Como você espera que eu continue com isso? Augusto encarou o filho, seus olhos cansados. Leonardo, tudo o que fiz foi para garantir que você e sua irmã tivessem uma vida segura, sem preocupações. Eu não esperava que as coisas tomassem esse rumo. Isabela sentiu a necessidade de intervir. Ela sabia que aquele era o momento de Leonardo tomar uma posição, mas também sabia que ele estava emocionalmente devastado. Leonardo, disse ela suavemente, tocando seu braço, você não precisa continuar preso a isso. Você tem o direito de viver sua própria vida, de escolher o que é certo para você. Ele olhou para ela, seus olhos cheios de uma mistura de dor e amor. E se escolher você significar perder tudo o que conheço? Minha família, o nome, o legado, tudo. Isabela sentiu o coração apertar. A escolha que Leonardo enfrentava não era simples. Ele tinha que decidir entre seguir o caminho que sua família traçou para ele, mesmo sabendo que estava corrompido, ou arriscar tudo por um futuro incerto ao lado dela. Era um sacrifício imenso, e ela sabia que não poderia pressioná-lo a tomar uma decisão tão monumental. Eu não quero que você perca sua família, respondeu Isabela, sua voz suave, mas firme.
Mas também não quero que você viva uma vida que não é sua. Não podemos construir algo verdadeiro sobre mentiras. Catarina, sempre pronta para provocar, cruzou os braços e lançou um olhar desafiador para o irmão. Leonardo, você sabe que a única maneira de sair disso é tomando uma posição. Se você não fizer nada, vai continuar preso nesse ciclo de mentiras e manipulações. Está na hora de você decidir. Vai viver para agradar nossos pais ou vai viver para si mesmo? Leonardo, sentindo a pressão de todos os lados, passou a mão pelos cabelos, sua mente girando com as possibilidades. Ele amava Isabela profundamente, mas as palavras de seu pai, a influência da família e a ideia de perder tudo o que conhecia o atormentavam. Ele olhou para Augusto, o homem que o criou sob a sombra do dever, e percebeu algo que nunca tinha visto antes: fraqueza. Cecília, vendo o filho hesitar, tentou intervir. Leonardo, escute seu pai. Nós construímos isso por você. Tudo o que fizemos foi para o seu futuro. Essa garota... Cecília lançou um olhar cortante para Isabela. Ela não entende o que significa carregar o peso de uma família como a nossa. Isabela sentiu o golpe das palavras de Cecília, mas manteve-se firme. Sabia que naquele momento não era sobre ela. Era sobre Leonardo, sobre sua liberdade de escolher o próprio caminho. Chega, mãe, Leonardo finalmente disse, sua voz baixa, mas firme. Eu passei a vida inteira tentando ser o filho que vocês queriam que eu fosse. Mas agora eu percebo que isso nunca foi sobre mim. Sempre foi sobre vocês, sobre o que vocês queriam que eu representasse. Cecília deu um passo à frente, seu rosto contorcido de incredulidade. Leonardo, você não pode estar falando sério. Essa é sua família. Esse é o seu legado. Não é o meu legado, respondeu ele com a voz agora mais firme. Eu não posso continuar vivendo uma mentira, sabendo o que eu sei agora. Eu não sou o que vocês querem que eu seja. Isabela sentiu um alívio percorrer seu corpo ao ouvir aquelas palavras, mas sabia que o momento decisivo ainda estava por vir. Leonardo olhou diretamente para o pai. Eu amo Isabela, e se isso significa perder tudo, então que seja. Eu não vou passar minha vida inteira preso a um legado corrompido. A sala mergulhou em um silêncio tenso. Cecília estava incrédula, enquanto Augusto parecia abalado, mas resignado. Catarina, por sua vez, tinha um leve sorriso nos lábios, como se tivesse vencido uma batalha silenciosa. Isabela, com os olhos marejados, sabia que Leonardo havia feito sua escolha. E agora era o momento de enfrentar as consequências. Augusto, com os ombros caídos, olhou para o filho uma última vez. Se essa é a sua decisão, então você está por sua conta, Leonardo. Não espere que a família o acolha de volta. Leonardo assentiu, seu coração pesado, mas decidido. Eu sei. Isabela se aproximou de Leonardo, segurando sua mão com força. Eles haviam vencido uma batalha, mas sabiam que o caminho à frente seria cheio de desafios. Contudo, estavam prontos para enfrentá-los juntos, longe das sombras do passado. O peso da escolha de Leonardo parecia pairar sobre a mansão como uma tempestade iminente. Após sua decisão, o ambiente na sala ficou sufocante. Augusto virou-se lentamente, sem dizer mais nada, e caminhou até a lareira, observando as chamas, como se pudesse encontrar ali as respostas para o colapso que ele sabia que estava prestes a acontecer. Cecília, por sua vez, não conseguia acreditar. Ela olhava para Leonardo como se ele tivesse traído não apenas a família, mas tudo o que eles haviam construído. Você está cometendo o maior erro da sua vida, disse ela, sua voz tremendo com uma mistura de raiva e desespero. Acha mesmo que pode virar as costas para tudo isso e ser feliz? O que vai sobrar para você, Leonardo? O que essa garota pode te oferecer além de uma vida comum e medíocre? Isabela sentiu o veneno nas palavras de Cecília, mas sabia que aquilo era a última tentativa desesperada de uma mãe que não aceitava perder o controle sobre o filho. Ela apertou a mão de Leonardo, deixando claro que, independentemente do que viesse, ela estaria ao lado dele. Eu prefiro uma vida comum e honesta do que viver cercado de mentiras e falsidades, respondeu Leonardo, sua voz agora firme e sem hesitação.
Eu nunca pedi por toda essa pressão. Nunca pedi para carregar o peso das expectativas de vocês. Eu só queria ser feliz. Cecília abriu a boca para retrucar, mas antes que pudesse falar, Catarina interveio, com seu tom sempre afiado. Mamãe, é inútil. Leonardo já tomou sua decisão. E sinceramente não adianta tentar convencê-lo de outra coisa. Ele não vai ceder. Cecília lançou um olhar de desprezo para a filha. Você sempre foi a causa de discórdia nesta família, Catarina. Sempre buscando uma forma de nos destruir por dentro. Catarina deu um leve sorriso. Ah, mamãe, você sabe que eu apenas coloco luz nas sombras que vocês tentam esconder. E agora, parece que a verdade finalmente encontrou seu caminho. Leonardo olhou para a irmã, percebendo o quanto ela estava envolvida na queda daquela fachada familiar. Por mais que a situação fosse dolorosa, ele sabia que Catarina estava certa em vários pontos. A família havia criado uma bolha de perfeição que, mais cedo ou mais tarde, teria que estourar. De repente, Augusto falou, sua voz grave e controlada. Se você acha que pode sair dessa família sem pagar o preço, está enganado, Leonardo. O mundo lá fora não é tão fácil quanto você imagina. E quando tudo começar a desmoronar, vai perceber que, por mais que tente fugir, o nome Monteiro vai te seguir onde quer que vá. Leonardo sentiu o impacto das palavras do pai, mas não recuou. Então que assim seja. Eu aceito o que vier, mas não vou mais viver de acordo com as expectativas de vocês. Cecília, agora em completo desespero, deu alguns passos à frente. Leonardo, por favor, não faça isso. Não destrua a nossa família por causa de um amor passageiro. Essa garota não é para você. Ela nunca será parte do nosso mundo. Isabela, ouvindo aquelas palavras, sentiu o peito apertar, mas não recuou. Sabia que estava enfrentando o preconceito de uma vida inteira, mas também sabia que o amor entre ela e Leonardo era forte o suficiente para resistir. Com um suspiro profundo, ela finalmente decidiu falar. Dona Cecília, eu não vim aqui para destruir sua família. Eu vim porque amo seu filho e não porque quero sua riqueza ou status. Tudo o que eu quero é construir uma vida com ele, longe das mentiras e dos segredos. Se isso não é o suficiente para vocês, então eu sinto muito. Mas eu não vou mais me desculpar por quem eu sou. Cecília olhou para Isabela como se fosse uma intrusa, uma ameaça ao que ela acreditava ser a vida ideal para Leonardo. Mas as palavras de Isabela não podiam ser ignoradas. A matriarca sabia que, por mais que lutasse contra, havia algo genuíno ali, algo que ela mesma havia perdido ao longo dos anos, consumida pelo poder e pela necessidade de controle. Augusto se virou para o filho mais uma vez, sua expressão dura. Se sair por aquela porta, Leonardo, não haverá retorno. Não espere ajuda quando as coisas ficarem difíceis. Leonardo manteve os olhos fixos no pai, seu rosto uma mistura de dor e resolução. Eu sei, pai, mas é um risco que eu estou disposto a correr. Sem mais palavras, Leonardo pegou a mão de Isabela e a conduziu em direção à saída. Cada passo que davam parecia ecoar pela mansão silenciosa, como o som de um capítulo final se encerrando. Cecília ficou imóvel, observando enquanto o filho se afastava, incapaz de aceitar que o controle que sempre exerceu sobre ele estava se desintegrando. Catarina, no entanto, tinha um leve sorriso no rosto. Não era um sorriso de triunfo, mas de alguém que finalmente via a verdade exposta, não importando o quanto isso custasse. Quando Leonardo e Isabela atravessaram o portão da mansão, sentiam o peso da liberdade recém-conquistada. Eles haviam abandonado o luxo, o poder e tudo o que a família Monteiro representava. Mas, ao mesmo tempo, haviam ganhado algo muito mais valioso, a chance de viverem suas vidas de acordo com suas próprias escolhas. Você tem certeza disso? Isabela perguntou enquanto caminhavam pela estrada vazia. Eu sei o quanto sua família significa para você. Leonardo parou e a olhou nos olhos, seu semblante calmo, mas decidido. Minha família foi construída sobre segredos e mentiras. Eu amo meus pais, mas não posso mais viver em uma prisão criada por eles. Nós dois podemos construir algo verdadeiro, algo nosso.
E é isso que realmente importa. Isabela sorriu, sentindo o calor de sua sinceridade. Sabia que o caminho à frente seria difícil, mas agora tinham um ao outro e estavam livres das correntes que os prendiam ao passado. Juntos, eles enfrentariam o que viesse, determinados a não repetir os erros que tanto os feriram. E assim, sob o céu aberto e com um futuro incerto, Leonardo e Isabela deram seus primeiros passos rumo a uma nova vida. Dias se passaram desde que Leonardo e Isabela deixaram a mansão dos Monteiro. A vida fora daquele ambiente de luxo, controle e segredos revelava-se mais desafiadora do que imaginavam. Embora tivessem abandonado o peso das expectativas de sua família, precisavam agora lidar com as consequências de suas escolhas. Estavam começando do zero, e isso para Leonardo era uma realidade completamente nova. Os dois alugaram um pequeno apartamento na cidade, simples, mas aconchegante. Isabela, acostumada à vida mais modesta, rapidamente se adaptou, trazendo seu calor e sua alegria para o novo lar. Já Leonardo, que sempre viveu cercado de conforto, enfrentava a dura realidade do trabalho comum. Decidiu usar suas habilidades em negócios para buscar uma nova carreira, desta vez sem o apoio financeiro dos Monteiro. Em uma tarde ensolarada, Leonardo estava na pequena cozinha do apartamento, preparando o almoço enquanto Isabela, sentada à mesa, observava-o com carinho. Era uma cena tão simples, mas carregada de significado. Eles estavam juntos, livres das sombras do passado, e embora a vida não fosse mais luxuosa, ela era real. "Você está se saindo muito bem", comentou Isabela, com um sorriso brincalhão. "Acho que você está se acostumando com a vida simples." Leonardo sorriu de volta enquanto mexia em uma panela. "Eu não sei como vivi tanto tempo sem saber cozinhar. Acho que estou me tornando um homem novo." "Sim", respondeu ela, sua voz suave. "Um homem novo e livre." Leonardo olhou para ela por um instante, sentindo o peso das palavras. "Sabe, eu me pergunto às vezes como minha vida teria sido se nunca tivesse te conhecido. Eu teria seguido o caminho que meus pais traçaram, teria casado com alguém que eles escolhessem e provavelmente estaria preso em uma vida de mentiras e expectativas." Isabela se aproximou, segurando sua mão com firmeza. "Mas você não seguiu esse caminho, você escolheu o nosso." Ele apertou a mão dela suavemente, seus olhos cheios de amor e gratidão. "Sim, e essa foi a melhor escolha que já fiz." Os dois terminaram de preparar o almoço e se sentaram à pequena mesa de jantar, conversando sobre o futuro, fazendo planos e sonhando com tudo o que poderiam conquistar juntos. O caminho à frente ainda era incerto, mas a incerteza agora era excitante, cheia de promessas e oportunidades que antes pareciam impossíveis. Enquanto comiam, o telefone de Leonardo tocou. Ele olhou para a tela e viu o nome do pai, Augusto. Um silêncio tomou conta da sala, e Isabela, percebendo a tensão no ar, colocou a mão sobre a de Leonardo. "Você vai atender?" perguntou ela gentilmente. Leonardo hesitou por um momento, os olhos fixos no telefone. "Eu não sei. Depois de tudo o que aconteceu, não sei o que ele quer." Isabela deu um sorriso encorajador. "Talvez ele só queira falar com você. Talvez ele também esteja pronto para mudar." Leonardo respirou fundo e decidiu atender. "Pai", disse ele, a voz firme, mas sem o peso da confrontação de antes. Do outro lado da linha, a voz de Augusto estava diferente, mais suave, quase resignada. "Leonardo, eu queria me desculpar. Eu pensei muito sobre o que você disse, sobre a vida que impusemos a você e a sua irmã. Eu percebi que, ao tentar garantir o futuro da família, esqueci do que realmente importava." Leonardo ficou em silêncio, absorvendo as palavras do pai. Era uma confissão que ele nunca esperou ouvir, muito menos de Augusto. "Eu entendo se você não quiser voltar", continuou o pai, sua voz vacilando. "Mas quero que saiba que, se um dia mudar de ideia, as portas estarão abertas." Leonardo sentiu um nó na garganta. Sabia que a relação com sua família nunca mais seria a mesma, mas também sabia que aquele momento de reconciliação era importante. "Obrigado, pai", respondeu ele,
sua voz carregada de emoção. Eu também preciso de tempo, mas fico feliz que esteja entendendo. Eles trocaram mais algumas palavras, e quando desligaram, Leonardo sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. Isabela o observava, seus olhos cheios de carinho. Ela sabia o quanto aquele momento significava para ele, e agora, mais do que nunca, sentia que estavam prontos para seguir em frente, sem amarras. Então, disse Isabela, quebrando o silêncio, o que vem agora? Leonardo olhou pela janela, onde o sol brilhava intensamente. Ele sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que tinha o controle de sua vida, de seu destino. Agora a gente constrói algo novo, algo nosso, juntos. Os dias seguintes foram preenchidos com novos projetos. Leonardo encontrou um emprego em uma pequena empresa de consultoria, onde suas habilidades eram valorizadas, mas sem a pressão insuportável do nome da família. Isabela também começou a trabalhar como assistente em uma galeria de arte local, algo que sempre sonhara. Eles estavam longe do luxo e das intrigas que marcavam a vida com os Monteiro, mas pela primeira vez estavam vivendo com autenticidade. Algumas semanas depois, enquanto caminhavam juntos pelo parque, Isabela parou de repente segurando a mão de Leonardo. Seus olhos brilharam de felicidade e ela sussurrou: Leonardo, tenho algo para te contar. Ele a olhou, curioso e um pouco preocupado. O que foi? Ela sorriu, os olhos marejados de emoção. Eu estou grávida. Por um momento, o tempo pareceu parar. Leonardo sentiu uma onda de emoções tomar conta dele. Surpresa, alegria, amor. Ele abraçou Isabela com força, seus corações batendo em uníssono. Tudo o que eles haviam passado, todo o sacrifício, o medo, as escolhas difíceis, finalmente fazia sentido. Aquele era o início de uma nova vida. Não uma vida de opulência ou status, mas uma vida construída sobre amor, respeito e liberdade. Eles não precisavam mais do nome Monteiro, nem das expectativas que vinham com ele. Agora, tinham algo muito mais valioso, um ao outro e uma nova família que estava prestes a começar. E assim, sob o céu aberto e cheio de promessas, Isabela e Leonardo começaram o verdadeiro recomeço de suas vidas.